Todo mundo na vida, em algum momento, teve que fazer alguma escolha. Desde coisas básicas como o que vou comer no café da manhã, ou o que será que eu devo vestir hoje, ou até mesmo escolhas mais complicadas, do tipo, que faculdade eu vou fazer, ou que trabalho eu vou querer no futuro. Sabe, escolhas fazem parte da vida humana, fazem parte do nosso cotidiano. Não há como escapar de fazer escolhas. E é por isso mesmo que sempre vai ter aqueles momentos que nós iremos olhar para trás e pensar: aonde foi que eu fiz a escolha errada? Aonde foi que eu tomei um caminho tão divergente que me levou para onde estou hoje? Será que se eu tivesse escolhido diferente? Será que se eu tivesse pensado um pouquinho mais? Será que se eu tivesse feito a escolha certa, será que hoje as coisas poderiam ser diferentes? Será que ela ainda... Bem, a questão é que todos nós fazemos escolhas. Todos nós nos deparamos com momentos onde vamos ter que pensar, às vezes rápido, e tomar uma decisão. Mas o que fazemos quando nossas escolhas nos levam a um caminho sem volta, lotado de arrependimento? Olá, eu sou o Rotaru, e hoje eu estarei arriscando o meu canal e a minha honra para falar de um anime que não deve ser muito pronunciado. Afinal, se meramente as pessoas descobrirem que você assiste esse anime, e pior, que você gosta desse anime, talvez as legiões do Twitter venham te atacar. Mas apesar disso, eu estarei aqui falando sobre Mushoku Tensei. Mushoku Tensei é a história de um homem que já tinha desistido de tudo. Ele se isolou da sociedade e não queria conversar com mais nada, nem ninguém. Só ficar parado lá dentro do seu quarto fazendo coisas que não é muito bom repetir aqui. Mas em dado momento ele acaba morrendo, tentando salvar um grupo de jovens. Isso acaba o levando a nascer de novo em um outro mundo. E nesse novo mundo ele recebe o nome de Rudeus Greirat. E a partir daí começa a nova vida do Rudeus. Conforme ele vai crescendo, ele vai descobrindo como usar magia, acaba ganhando uma mestra que ajuda a aprimorar suas habilidades. De pouco em pouco vai tentando superar alguns traumas. Acaba fazendo certas ações que prejudicam muito a fama dele no Twitter. E após passar por diversas dificuldades, ser cancelado diversas vezes e desenvolver seu relacionamento com outras pessoas, ele acaba sendo teletransportado aleatoriamente para um outro continente. E a partir daí, Rudeus finalmente vai ter que começar a tomar certas decisões. Até antes, Rudeus estava, digamos que até mais seguro. Apesar de ele ter que tomar assim algumas decisões, como tentar ou não superar um trauma que ele tinha, ou algumas outras decisões sobre o que ele queria fazer para o futuro, a questão ainda fica que, até então, ele ainda tinha um certo seguro. Ele ainda não tinha que tomar decisões tão complicadas. Mas agora era diferente. Ele basicamente estava por conta própria. Ele tinha que voltar para casa. E mais do que isso, ele foi transportado junto com a Ares. E ele queria trazer ela de volta para casa dela também. Ok, Rudeus tem um objetivo. Então agora ele precisa tentar alcançar o melhor resultado possível para voltar para casa em segurança. E no meio do caminho ele até faz alguns aliados. E até certo ponto parece que está tudo indo bem. Tá tudo dando certo. A fama do Rudeus como aventureiro está cada vez melhor. Ele tem uma equipe forte que parece que vai dar conta de tudo. Então o plano atual do Rudeus é aumentar a fama que eles têm. Isso pode ajudar muito eles. Por isso, as pessoas que estão quase morrendo na frente dele, dá pra esperar um pouquinho mais. Ele não precisa salvar elas agora. Se elas estiverem em uma situação mais complicada, mais desesperadora, no momento que ele salvar elas, eles vão ficar ainda mais agradecidas. Ele só precisa esperar um pouquinho mais. Essa é a decisão que ele tomou. É isso que ele quer fazer. Mas é por isso que uma das pessoas acaba morrendo. Ok, ele acaba salvando o resto que sobreviveu. Mas aquela pessoa que morreu, não tem mais volta. E ela morreu por uma decisão do Rudeus. O Deus estava em posição de ajudar a tempo. Só que ele queria esperar um pouquinho mais. A decisão que ele tomou foi esperar um pouco mais. E por essa decisão que ele tomou, uma pessoa tinha morrido. Sabe, novamente a vida é feita de decisões. E às vezes as nossas decisões podem influenciar outros. Rudeus fez uma escolha que ele pensava ser a correta. Só que acabou não sendo. Acabou levando a um resultado que ele não esperava. E sabe, Rudeus durante o anime faz diversas escolhas e nem todas são a correta. E conforme mais o tempo vai passando, mais ele vai se arrependendo das escolhas que ele tinha feito na vida passada. Ok, tudo bem, ele tinha sofrido muito no passado. Ele tinha sofrido um bullying muito pesado. E faz sentido ele querer se isolar. Só que ele vai se lembrando como ele não queria que ninguém mais o ajudasse.
Conforme ele foi se isolando na vida passada, ele não se importava com mais ninguém. Não importava se as pessoas tentavam ajudar ou não. Ele simplesmente não queria ajuda de ninguém. Ele só queria ficar isolado, parado, sem que ninguém falasse com ele. E ele vai se arrependendo dessa decisão que ele tinha tomado. Alguns arcos pra frente, nós vemos o Rudeus forçando um sorriso, forçando estar alegre, tentando fazer pelo menos que as pessoas ao redor dele pareçam bem, enquanto ele não está realmente bem. Um dos aventureiros que estavam com ele até o ataca, dizendo para ele tirar esse sorrisinho falso da cara dele. Obviamente o Rudeus fica estressado, afinal de contas, a decisão dele era manter esse sorriso para pelo menos não afetar os outros, para pelo menos tentar manter o clima bem. Para ele era muito melhor do que o aventureiro que estava o atacando, acabando com qualquer chance de um clima pacífico. Só que parando pra pensar um pouco, realmente um sorrisinho falso na cara não ajuda em nada. Um sorrisinho falso na cara do Rudeus não vai resolver os problemas dele, não vai o ajudar completamente. E por isso esse aventureiro ficou tão bravo. E novamente o Rudeus vai sendo confrontado com decisões. Ele precisa escolher o que fazer diversas vezes. E querendo ou não, isso é o normal da vida. Mas há sim certos momentos onde a nossa escolha talvez seja lembrada pelo resto da vida. Em Mushoku Tensei nós temos os pontos de virada, onde basicamente a história vira de ponta cabeça, onde nós pensamos que a história está indo num caminho, onde finalmente as coisas estão parecendo se acalmar, e o ponto de virada faz tudo mudar de rumo. O Rudeus é apenas um professor ensinando para uma garota. Do nada ele é transportado para um outro continente. Finalmente eles estão voltando para casa, parece que tudo vai ocorrer bem. Do nada o Rudeus quase morre. E finalmente chegando no terceiro ponto de virada, onde parece que ele finalmente encontrou a felicidade, ele finalmente se casou, está prestes a ter um filho. Tudo está indo tão bem, ele parece tão feliz. Ele é confrontado com uma decisão novamente. Chega uma carta para ele, uma carta dizendo que o seu pai, que estava buscando a sua mãe, que tinha sido teleportada também há um bom tempo, chegou num impasse. Parece que a mãe dele estava presa num labirinto, só que o pai não estava conseguindo chegar no ponto mais fundo desse labirinto. Ele precisava de ajuda. Mas o Rudeus tinha acabado de descobrir que sua esposa estava grávida. O que ele tinha que tomar de decisão? O que ele deveria fazer? Bem, na história existe um ser chamado Deus Humano, ou Hitogami. E esse Hitogami aparecia de vez em quando pro Rudeus, os ajudando a tomar escolhas, falando para ele o que seria mais benéfico, o que ele deveria fazer. De certo jeito até tirava um pouco o peso das decisões dele. E então esse Hitogami disse que ele não deve ir ajudar o pai dele. Ele deve continuar em casa. Mas o Rudeus acha isso meio estranho. Ele não entende por que diz. Ok, a esposa dele estava grávida, mas será que o certo não era ele ajudar o pai dele a resgatar a mãe dele? Depois de um tempo pensando, ele acaba decidindo realmente ir ajudar a mãe dele. E por sorte, ele acaba até descobrindo que tem um caminho rápido que levará até onde o pai dele está. E talvez ele até consiga voltar a tempo, antes da esposa dele dar à luz. Então tudo parece nos trilhos novamente. O Rudeus sai para tentar ajudar o pai dele. E ao chegar lá, ele realmente acaba contribuindo muito com essa missão. Ele já tinha descoberto um livro que falava muito sobre o labirinto. E ele mesmo tem um bom conhecimento sobre o tema do labirinto, que é teletransporte. Então parece que no final das contas foi uma boa decisão ele ter ido lá. Afinal, só de ele estar lá, eles acabam conseguindo descer muito mais rápido o labirinto do que eles estavam descendo normalmente. E após finalmente ter um vislumbre da mãe dele, eles descobrem que ela está protegida por uma grande hidra. E não parece que vai ser fácil acabar com ela. Mas novamente parece que a presença do Rudeus lá está ajudando muito eles. Afinal, ele tem uma ideia brilhante de como acabar com a hidra. E tudo está parecendo indo bem. Tudo está indo conforme o plano. Só que na vida, às vezes, pequenos momentos, pequenos deslizes podem significar muito. Às vezes nós não temos tempo suficiente para tomar a decisão certa. Às vezes nós podemos nos distrair e acarretar no pior dos finais. Por um leve momento de descuido, por um leve momento onde o Rudeus não conseguiu tomar a decisão certa, seu pai acaba morrendo. Talvez se o Rudeus tivesse conseguido tomar uma decisão mais rápida, talvez se ele conseguisse ter visto melhor os ataques que tivessem vindo, talvez o pai dele não tivesse que ter protegido ele. Talvez o pai dele não estivesse vivo. Honestamente, não tem como fugir das decisões. Mesmo se nós ficarmos isolados em um quarto, tentando evitar ao máximo tomar alguma decisão, essa ainda é uma decisão. É ainda uma decisão de ficar isolado. Então, não importa o que fazemos, nós vamos ter que tomar escolhas. Dar um passo por algum lado. Ou dar passo nenhum. Isso também vai ser considerado uma escolha no final do dia. Então, que escolhas nós podemos fazer?
que nós podemos escolher para não se arrepender no final. Isso cabe a cada um de nós escolher. Para mim, Mushoku Tensei é uma história onde as escolhas são muito importantes. Nós vemos o protagonista indo de alguém completamente detestável para uma pessoa como nós, que apenas tem que tomar escolhas diariamente e nem sempre faz a escolha correta. Para mim, tudo bem você odiar o Deus no começo. Não, aquele cara é um pervertido inútil. E realmente ele é. Ele é alguém que realmente é feito para ser alguém detestável no começo. As decisões que ele tomou o levaram para isso. Mas eu também não acho justo, talvez, não olhar para as decisões que ele toma no futuro. Afinal, nem sempre vai ser as decisões certas que ele toma. Mas diferente de antes, onde a única decisão que ele tomava era se isolar e tentar não olhar para os outros, pelo menos dessa vez ele estava tentando olhar isso de uma forma um pouco mais séria. Ele se arrepende muito de não ter conseguido ser o filho ideal para o pai dele. Mas infelizmente, não tem como escapar dos arrependimentos. Nós vamos tomar escolhas que talvez mais para frente nós olhamos para trás e talvez até conseguimos ver um caminho mais fácil, um caminho onde talvez as coisas dessem melhor. Eu tenho arrependimentos que não consigo contar nos dedos. E que sim, olhando para trás hoje, eu penso que talvez tivesse escolhas melhores. Talvez se eu tivesse agido de outra forma, eu pudesse trazer uma felicidade maior para mim e para pessoas importantes para mim. Mas simplesmente ficar olhando para trás, pensando em outras realidades, outras escolhas que nós podemos fazer, não vai mudar o que já está feito. A escolha já foi feita, os dados já foram lançados. Olhar para trás e se deprimir com tais escolhas não vai mudar nelas. Se o que nós fizemos foi imperdoável ou não, não importa. O que importa é o que nós vamos fazer a seguir. Se as pessoas vão conseguir nos perdoar depois disso ou não, ou nos olhar com os outros olhos ou não é o mais importante. O mais importante é tentar, a partir de então, fazer decisões que nós não nos arrependemos. Decisões que, quando nós olharmos para o futuro, nós pelo menos consigamos pensar que fizemos o nosso melhor naquele momento. E se errarmos, novamente, tentar fazer no futuro uma melhor decisão. E talvez no final nem tenha uma decisão perfeita, uma escolha perfeita que vai nos levar para o final perfeito. Então, às vezes tudo que nos resta é seguir em frente e tomar a próxima decisão. Pois, afinal de contas, a vida é um jogo de escolhas. E nela nem sempre vai ter só a opção A ou a opção B. Mas no final não importa quantos pontos de virada vai vir diante da nossa vida. No final nós vamos ser forçados a escolher. Por isso, pense com cuidado e me diga: qual é a escolha que você vai fazer agora?